Olá, gente, bem-vindo a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez é com essa obra Os Maias, de Eça de Queiroz. É um autor português, uma obra portuguesa e um romance maravilhoso. Eu estou começando embalando nessa música, porque essa música faz parte da minissérie Os Maias, exibida pela Rede Globo. Então, esse será um dos bônus que eu vou falar no final da resenha. Vou falar sobre a obra, como ela entrou na minha vida, e dizer que é uma obra que vale muito a pena ler. E para quem não tem paciência de ler, essa resenha, né, é um presente para todas as pessoas que é amante da literatura e de histórias de época. Eu particularmente amo histórias de época. O nome dessa música, para quem quiser pesquisar depois, é A Grande Roda, se eu não me engano. Bem, essa obra, ela tem mais de 15 anos que entrou na minha vida. Foi da época ainda do ensino médio, em que era exigida para vestibular obras, né, de literatura portuguesa. E aí, essa obra eu li, ela tem muitos anos. Tempos depois eu li ela novamente, mas cada nova leitura que a gente faz, a gente consegue absorver, né, com maior entendimento sobre algumas coisas que na primeira leitura a gente não consegue observar. E Os Maias, ela é um clássico da literatura portuguesa, depois de Os Lusíadas, né, de Camões. Ela é considerada um clássico, uma das melhores obras já escritas em todos os tempos da literatura portuguesa. Então foi um romance publicado em 1888. Para vocês terem ideia, o Eça de Queiroz demorou 10 anos para concluir essa obra. É uma obra que traz tragédias, que traz uma história muito interessante, né, assuntos polêmicos, e um retrato da decadência da aristocracia portuguesa do século XIX. Então, quem conhece Eça de Queiroz, né, o perfil do escritor, a forma como ele escreve as obras, da forma como ele retrata a sociedade, da forma crítica e um pouco irônica, vai ver que como ele traz, né, situações ímpares, né? Bem, sem mais delongas, essa obra conta-se com o personagem principal, chamado Carlos Maia. Mas antes de a gente entrar no personagem, precisamos ver a constelação familiar ao qual forma essa obra. O romance conta a história de uma família chamada Os Maias, uma família ilustre, portuguesa, e que existia os avós e avós do Carlos, que eles eram muito ricos. Ele tinha um filho. Esse filho se apaixona por Maria Monforte, que seria a mãe de Carlos, e eles têm um romance, né? Ele se apaixona. Só que no começo da obra, o Eça de Queiroz já começa a falar sobre a educação ao qual o pai do Carlos teve, que foi uma educação muito ligada à mãe dele. Ele era uma criança muito apegada à mãe, e com a perda da mãe ele sofreu muito. Então a gente já começa a desenhar o perfil psicológico do pai do Carlos. Quando ele se apaixona por Maria Monforte, né, o avô dele não vê com bons olhos esse romance do filho. Porém, ele, muito apaixonado por ela, se casa com ela e tem 2 filhos, que é o Carlos e a Maria Eduarda. Só que depois de alguns anos de casamento, Maria Monforte se apaixona por um príncipe de Orleans, se não me engano, e ela foge com ele e deixa o marido. Então ela deixa o marido com o filho mais velho, que é o Carlos, que é o menino, e leva consigo a menina. E ela vai se não me engano, para a Inglaterra. Ela foge com a menina, Maria Eduarda. E aí o pai, muito apaixonado pela esposa, muito desesperado, não consegue se imaginar sem ela. E aí ele comete um suicídio, né? Ele se mata. Ele não suporta aquela separação, né? E ele se mata. E aí o avô, muito desgostoso, cria o neto com toda a educação, com todo o amor que ele pode oferecer para o neto, só que sempre cria na expectativa de que ele seria o advogado. Só que Carlos termina indo para outro rumo, que seria a medicina. E ele se forma em medicina. Ele passa a ter uma vida na corte, entre o escritório, os salões, as festas,
e algumas mulheres com as quais ele se envolve, inclusive uma condessa que era casada. Então ele tem relacionamentos assim, né? Com mulheres casadas, enfim. Acontece que em certo momento, passado muitos anos, né, o Carlos já se encontra formado como médico e tudo mais, ele conhece uma senhora, né, que também é casada, ela tem um sobrenome muito importante. E aí, com o passar do tempo, acontece da empregada dela, aliás, da governanta dela, adoecer, e ela pede para que ele vá até a casa dela para poder, né, ver a governanta dela. Com isso, ele já começa a pensar que foi um pretexto que ela utilizou para ver ele. Né? Então ele vai todo empolgado e muito alegre para a casa dela. E aí ele consulta essa governanta, ela melhora. E aí essas idas dele fica mais frequente à casa. Até que com o tempo eles passam a ter um caso. E aí ele compra uma quinta, né? Uma casa numa quinta, só para esses encontros, né? Extraconjugais. Com o passar do tempo, as antigas amantes dele, ele já começa a perceber que ele não é mais o mesmo, porque ele não mais as procura. Inclusive a condessa, né, fica muito chateada e ali ele já rompe com ela, né. Com o passar do tempo, acontece algo inusitado. O avô ficou muito desgostoso, né, de saber dessa situação, pelo fato de que foi dado para ele um baú, e nesse baú tinha uma carta da mãe dele, que é a Maria Monfort, explicando toda a situação, inclusive dizendo que essa filha dela seria Maria Eduarda, e contou muitos detalhes da vida dela que só comprovava que a pessoa que ele estava se relacionando era a própria irmã dele. Ou seja, ali teve um caso de incesto. Carlos, né, mesmo sabendo dessa informação, sabendo disso, Maria Eduarda não sabia ainda dessa notícia, ele esconde essa informação dela e ele não conta para ela, e mesmo assim ele continua tendo casos com ela, mesmo sabendo que era uma relação incestuosa. Então ele continua tendo romance com ela até que ela descobre que eles são irmãos, né? Então ela fica muito decepcionada, fica muito frustrada com isso. E aí o avô também, quando sabe disso, fica muito desgostoso, né? Pela essa questão, né? Do que aconteceu com os irmãos. E o avô, por conta disso, morre, né? Tem um infarto e morre. E aí ela, se não me engano, o marido dela morre também. E ela vai pra França com a filha dela. Aliás, ela vai pra Paris com a filha dela porque ela recebe uma herança. Aí a gente já vai sofrer rica em Paris. Então ela vai pra Paris com a filha dela. E Carlos passa 10 anos da vida dele viajando. E aí ele retorna para Portugal. Ele tem vários amigos lá, mas tem desses amigos, ele tem um que ele sempre se confidenciava, que era o Botelho. Se eu não me engano, gente, minha memória tá muito ruim, porque esse livro faz muitos anos que eu li ele. E aí ele volta, né? E ele só diz que, tipo assim, de volta, né? A cidade, a vida. Tipo assim, como se aqueles acontecimentos para ele não fosse nada demais. Então, assim, essa obra ela é maravilhosa, gente, é uma joia-prima, uma obra-prima mesmo, uma joia rara, que merece ser lida, muito atual, muito interessante. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu comecei com essa música, ela é trilha sonora da minissérie, inclusive tem novela, tem teatro, tem série, tem minissérie de 2 capítulos, mas tem a minissérie da Globo, que ela retrata muito bem, né, essa obra. Quem quiser ver depois a minissérie, tem no YouTube, né? Tem disponível no YouTube. E é Os Maias, da minissérie da Globo. Ou tem também novela, tem séries mais curtinhas, com 2 capítulos apenas. Se vocês quiserem conferir, vocês podem conferir. E tem essa música que retrata muito bem sobre essa questão do destino, né? Das pessoas, que é a grande roda, ou seja, ninguém escapa à grande roda. Por mais que a mãe separou os filhos no início, né? Não deixa do que os irmãos se reencontram, acontece uma outra tragédia. Então, assim, quem quiser ler essa obra também para acompanhar, porque quando você lê a obra, você vê detalhes, você consegue enxergar lugares, pessoas e situações como se você estivesse vivenciando junto com os personagens. Então, acho que o livro também ele é muito bom. Bem, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Não esqueçam de ver, rever, compartilhar e principalmente curtir. Tem muita gente que visualiza o vídeo, mas não curte, ou seja,
não termine esquecendo. Ative também o sininho, porque todas as vezes que eu publicar um vídeo você vai ser notificado. Sempre que eu publicar o vídeo você veja, porque às vezes você recebe, mas você não visualiza logo, isso não contabiliza. Isso é importante para que eu possa ver mais ou menos o perfil de obras que as pessoas gostam, né? Que as pessoas têm mais afinidade, vamos dizer assim, embora a gente deva conhecer um pouquinho de cada coisa. E é por isso que nesse canal eu trago obras diversificadas com diversos temas, porque eu acredito que assim fica mais rico o conteúdo, né? Fica mais interessante, as pessoas podem de alguma maneira ficar ali mais próximas, né, para degustar essa cultura maravilhosa que a literatura pode nos proporcionar. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ver o vídeo novamente, reveja. Quem quiser procurar, como eu falei para vocês no início, essa minissérie ela tem, inclusive no meu Instagram eu coloquei um pedacinho dela, dessa trilha sonora, juntamente com a minissérie em forma de resumo. Obrigada, não esqueça de curtir e compartilhar. Tchau, tchau, beijinhos.